Você provavelmente já quis muito jogar um jogo, seja pelos gráficos absurdos dele, ou pela história, ou até mesmo por ele ser um grande fenômeno no mundo dos jogos. E aí você foi atrás de conseguir ele e descobriu que ele custa o mesmo que uma parcela do aluguel de onde você mora. Pois é, isso não é exagero, a indústria dos games virou coisa de luxo, e não é só sobre GTA 6 que eu falo não. Cada lançamento novo parece um teste do tipo, vamos ver até onde esses otários pagam? Mas sabe o que acontece quando você empurra o consumidor pro limite? Ele encontra o jeitinho brasileiro. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma viagem desde os camelôs vendendo CDs de procedência questionável até o apocalipse gamer que tá vindo aí com GTA 6 a R$500. Esse vídeo é sobre pirataria, uma coisa errada que no fim das contas virou necessária. Olá, amigos. Pois é, a coisa tá ficando maluca no mundo dos games. E acho que vai ser cada vez mais normal ouvirmos falar sobre pirataria. Pelo menos no que tá restando das pessoas que jogam através de computador. Porque nos consoles atualmente não tá tendo muito como escapar dos preços. Acho que pro momento que estamos vivendo, com cada vez mais notícias sobre preço, desenvolvedores enfurecidos com empresas, jogos indies tomando cada vez mais espaço na indústria, esse vídeo vai explicar um pouco sobre tudo isso do ponto de vista de alguém que cresceu junto desses acontecimentos. É meio bizarro como já passou tantos anos desde os GTAs Rio de Janeiro da vida, e o tempo tá passando rápido e junto com ele o seu cabelo tá acabando. É algo meio chocante, né? Mas é verdade. Em média, 30% dos homens sofrem com a calvície antes dos 30 anos. Se a gente pular pros 50 anos de idade, metade dos homens já são atingidos por ela. E se você quer tratar a calvície, precisa começar logo. O tempo realmente pode ser um inimigo nesses casos, ou seja, quanto antes você começar o tratamento com a Manual, melhor serão os resultados, já que cada caso é um caso. Logo, a Manual é uma plataforma de saúde que te conecta a médicos especialistas, onde os tratamentos são produzidos por farmácias credenciadas que irão avaliar o seu caso e, se recomendado, prescrever um tratamento de acordo com o seu nível de queda capilar. Para isso, não tem muito segredo não, basta entrar no site da Manual, responder um questionário e pronto, o resto é com eles, irão entender o seu caso, passar o tratamento certinho para você seguir, e seguindo o tratamento indicado certinho, os resultados podem aparecer como nesses exemplos de clientes reais da Manual. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um zap para Manual, já que com eles vocês têm todo o acompanhamento clínico online. Aliás, esse é um bom ponto a ser mencionado, o tratamento é direto da sua casa. Você vai receber uma caixa bem discreta como essa daqui, claro que não exatamente com os mesmos produtos, mas sim com os que forem prescritos para você. Já sabe então, né? Chega de perder tempo e comece a cuidar de você mesmo. Aproveite e use meu cupom exclusivo CELITO, que vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido e, é claro, um frete gratuito. O link para você acessar tá aí na descrição. Se você estiver assistindo pela TV, não tem problema, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela, que você já deixa de perder tempo e aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Comece a cuidar de você com uma solução prática, segura e pensada para você. Comece com a Manual. Muito obrigado a eles por patrocinarem e apoiarem esse vídeo. A minha primeira memória com videogames, no geral, foi com o Sonic no Master System. E sim, vocês já devem estar suspeitando por causa da minha idade, mas isso era bem comum no início e até hoje em dia, em alguns jogos, a classe mais pobre do país tem acesso às coisas muito depois delas serem lançadas. Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando de mais ou menos 2012. Já faziam 6 anos que o PlayStation 3 estava entre nós, mas a gente foi evoluindo do Master System pro Play 2, e aí sim veio toda aquela magia de ter vários jogos pra jogar. E isso é sério, tá? A coisa mais comum na casa de um gamer eram 1 ou 2 porta-CD lotado de disco genérico com o título escrito à mão, aquela folha de caderno toda amassada com os códigos do GTA San Andreas, ou uma pilha de jogo no plastiquinho, que aí podia até pintar um jogo com um disco diferente, o que já era coisa de playboy. Mas a parte da hora disso mesmo era ir no camelô, coisa que não se tinha muito aqui na minha região, pelo menos não era assim que a gente chamava, mas basicamente eram aquelas lojas que tem de tudo. Lá você comprava 2 ou 3 jogos por 5, 10 ou 15 reais, e depois de horas encarando as fotinhas tudo embaçada do verso de um jogo, você finalmente se decidia e ia pra casa, onde o momento mais tenso de toda a sua vida aconteceria, onde você finalmente iria jogar o jogo. Depois de tirar ele daquele plastiquinho com todo o carinho do mundo pra não arranhar ou causar qualquer dano ao disco, você colocava ele no leitor, fechava a case do videogame, e a partir daí era todo tipo de reza possível.
Isso aqui era mais comum do que vocês imaginam, e no caso do Celitinho foi onde ele descobriu a pirataria. Pirataria no contexto legal e comercial refere-se à prática de copiar, distribuir ou vender produtos sem a autorização expressa dos proprietários dos direitos autorais. Isso inclui produtos como software, filmes, músicas, livros e, claro, os jogos. Todo mundo ouvia dizer que é crime, mas então como iríamos ter acesso àquele produto? Sempre que um jogo pegava e você achava um disco bom, ele ficava no topo da sua pilha de CDs, e aí dependia se era um co-op, se era um GTAzão cheio de mod brasileiro, variava com o gosto da pessoa. Mas eu nunca vi, em nenhum lugar, o topo daquela lista de jogos com um jogo original. Pra ser bem sincero, eu fui descobrir como era um jogo original anos depois, quando eu já sabia de trás pra frente o código de tirar a polícia do GTA. E isso tudo pra vocês entenderem que era impossível de se ter um jogo original. Não só porque a maioria das lojas não tinham pra vender, como até as que tinham, naquela época, era algo caro. Assim, pra um marmanjo de 20 anos que trabalha e compra seus jogos, 150 a 250 reais pode não ser o mais caro do mundo, mas pra uma criança como eu, a gente pagava isso no console que tava jogando. A ideia de que pagar isso em um jogo só é meio doideira. Tudo bem que o Play 2 foi lançado oficialmente no Brasil em 2009, o que, se a gente pegar o caso do GTA San Andreas, o jogo já tinha 5 anos desde o lançamento, então meio que só tinha CD importado, o que acabava deixando o jogo original caro. Mas mesmo assim, o preço de lançamento do jogo foi de $50. E esse GTA em específico foi um grande jogo, não só pra Rockstar, como pra muita gente que lucrou com ele. Mas por que antigamente se tinha tanta pirataria? Tipo, nunca houve época com tanta gente jogando videogame como essa. A questão aqui era a facilidade com que era feito. Qualquer pessoa com um PC e que entendesse o básico criava uma cópia de um jogo. O próprio videogame muitas das vezes já era vendido desbloqueado e o sistema rodava de forma offline. Ou seja, a Sony acabava não tendo controle sobre a pirataria, porque não existia essa parada de simplesmente lançar uma atualização de sistema pro console. E foi assim, numa mistura de necessidade, cultura e oportunidade, que a pirataria se enraizou de vez no Brasil. E não, isso não era só uma escolha, era a única forma de se jogar. Mas se antes a pirataria era vista quase como uma solução, hoje ela já não é tão simples assim. O mundo mudou e os games também. Mídia física morreu. Depois do PS3 e do Xbox 360, a gente viu uma enorme decadência. Aquelas pilhas de CD que eu falei antes já não são mais tão comuns assim. Não só pela baixa em mídia física que tivemos, mas também porque normalmente se alguém tinha 2 ou 3 games, era porque compraram junto ao console. Isso quando compravam. A era da digitalização finalmente se fez presente. E isso trouxe consigo experiências muito divertidas, que antes eram quase impossíveis. Como os jogos online, que te faziam passar horas com os amigos, corrida em GTA Online, jogos Battle Royale, até mesmo aquela gritaria frenética que rolava no Fall Guys. Bem-vindo, Alan! Bem-vindo, Alan! Galinha, filha da puta! Mas até isso aqui vai mudar. Depois das grandes empresas entenderem o rumo que os jogos digitais estavam tomando, onde cada vez menos pessoas compravam diversos jogos e mais pessoas jogavam jogos free-to-play online, era óbvio que iriam achar um jeito de monetizar em cima disso. E foi aí que vieram serviços como a PlayStation Plus e a Xbox Live Gold, que por um certo valor mensal te faziam ter o benefício de jogar online. Claro que não só isso, a PSN, por exemplo, te dava acesso a 3 jogos por mês. Logicamente não costumavam ser os jogos que você queria jogar, mas já era alguma coisa e isso não é um problema. Perceberam como o discurso ficou tão sofrido? Antes você tinha acesso ao jogo que quisesse, claro, se o disco rodasse. Com o passar dos anos os preços subiram, mas subiram tanto que pra você escolher um jogo pra comprar é quase um sacrifício. Você vai gastar R$300 no lançamento, vai ver reviews e mais reviews pra saber se vale a pena o gasto. E esse vale a pena o gasto acabou chegando nas empresas que criam os jogos. E consequentemente o que começou a rolar é a empresa enchendo o jogo de diálogo mal feito, missão sem sentido ou coisa do tipo, só pra encher linguiça e o jogo ficar com mais horas pra você acabar, e te passar a falsa sensação de que foi um dinheiro bem gasto, só porque você ficou 100 horas jogando o jogo pra acabar ele. Mas a questão não devia ser essa. Entende como os jogos saíram de diversão pra algo muito calculado? Eu acho que a gente deveria poder jogar o que quiser meio no foda-se, como era antes. Mas claro que algumas empresas, na real todas, não gostam disso, mas uma em específico se destaca pela perseguição com quem joga / distribui, ou até emula jogos antigos dela. Pra quem acompanha mais de perto já deve saber que eu tô falando de uma empresa que sobrevive de clássicos e diz respeito ao público o máximo possível. Sim,
Eu tô falando da Nintendo. A empresa basicamente não tá nem aí se os brasileiros vão comprar ou não os jogos deles. É sério, qualquer jogo que tiver o Mario na capa já é o suficiente pra eles cobrarem R$350 no mínimo. E eu tô falando de Nintendo Switch 1, tá? Porque o 2 já chegou com jogos a R$500. Parece piada, mas não é. Mas enfim, a questão aqui é a perseguição. Você só pode jogar os jogos que eles querem que você jogue. Não entendeu? Página de emulador Dolphin na Steam é retirada do ar por exigência da Nintendo. O emulador existe há muitos anos, tornando possível jogar games do Wii e GameCube, mas a Nintendo não quer que isso aconteça na Steam. Eu sinceramente não entendo. Esses emuladores basicamente só mantinham a comunidade viva. Era basicamente pra isso só que eles funcionavam. Até porque a própria Nintendo não disponibiliza esses jogos, mas ela faz questão de ir atrás de todo mundo que menciona eles. Não me processa, Nintendo. Eu até que gosto de você. Falando especificamente da Nintendo, a gente vê um cenário muito bizarro, porque antigamente, beleza, era comum Mario em muitas casas, foi algo que a pirataria trouxe para os lares brasileiros, mas se hoje em dia é impossível disso acontecer, como que uma criança descobre o Mario? Aí que tá. Ela não descobre. Se o pai dela não gastar R$500 no jogo por vontade própria, não vai descobrir. E isso poucas empresas entenderam. A gente tá falando de uma futura geração que muito provavelmente vai conhecer apenas jogos gratuitos, como é o caso do Roblox, por exemplo. As crianças tudo estão lá por algum motivo, porque é de graça. Mas calma, esse assunto do preço a gente já se aprofunda mais. Com a pirataria nos consoles diminuindo cada vez mais, a gente entrou numa era onde basicamente todo mundo que queria fazer comprava um computador. E foi uma excelente saída durante alguns anos. Você pagava quase o mesmo preço que pagaria no console e, claro, não gastava um centavo para jogar jogos online. E muitas das vezes nem um centavo mesmo em qualquer jogo. Torrent, Steam Verde, Hydra Launcher são nomes bem comuns de pessoas que tiveram que ir por esse caminho. Importante frisar isso porque acho que muita gente não vai querer entender, mas essas pessoas só têm este caminho. É impossível para um trabalhador médio do Brasil ir pro lado de games sem a pirataria. Impossível, com todas as letras. Comparando com a era de CDs e Sonic no Master System, a era de pirataria no PC era muito mais rápida. Tinha jogo que dias depois do lançamento já estavam disponível em sua versão pirata. Isso é claro que eu descobri lendo em alguns fóruns na internet. E acabou deixando as coisas mais incontroláveis ainda do que na época do Play 2. Claro que era muito mais barato se ter um PS2 antes do que um PC atualmente, mas a questão é que deixou muito mais difícil de se rastrear os jogos piratas. E sobre PC em específico, a gente precisa citar os vírus. Já vi muita gente ficando maluca da cabeça com isso, e é o que faz algumas pessoas continuarem comprando jogos nos seus PCs. Claro, depende muito do caso, mas às vezes rola uma promoçãozinha na Epic Games, na Steam ou em alguma loja que vende keys de jogos, que você fica muito tentado. Falando por experiência própria, eu paguei R$60 no Red Dead Redemption 2, o que assim, no meu ponto de vista seria um ótimo preço pra esses jogos, mas é meio complicado precificar trabalho alheio, né? Eu não sei quanto que foi gasto em cada jogo. E dependendo do caso, se for um jogo de empresa não tão gigantesca assim, ele só tem lucro pelo preço ser alto. Acontece pouco, mas acontece. Mas em contrapartida, isso aconteceu anos depois, né? O jogo é de 2018, lançou a R$250, se minhas pesquisas não estiverem erradas, e eu comprei ele em 2024, por vezes menos, mas também anos depois. Faz o jogo ser menos do que é? Não, nesse caso nem um pouco. Na verdade, vai ser impossível ter uma experiência melhor por um preço tão baixo. Claro, na minha opinião, o jogo é muito gosto. E isso resume bem o que virou o mercado de games hoje. Você não compra mais só pelo jogo, você compra pelo preço, pela plataforma, pelo risco de vírus, pela empresa envolvida. A diversão ainda existe, claro, mas cada vez mais cercado de barreiras. E é por isso que o jeitinho sempre vai existir, seja com emulador, com crack ou com key em loja alternativa. Não porque a gente quer burlar o sistema, mas porque o sistema nunca pensou na gente como parte dele. Os preços. Os malditos e intancáveis preços dos jogos. O ano é 2025 e jogar videogame virou um luxo. Não é só porque o jogo tá caro, é porque o tempo tá curto, o dinheiro sumiu e quando sobra um trocado você pensa duas vezes antes de gastar em um jogo que talvez te decepcione em 3 horas. Lembra quando a gente comprava um jogo no impulso e confiava nele? Hoje parece que cada clique no botão de compra vem com culpa. Vamos falar a verdade, os jogos AAA, os famosões, aqueles de capa bonita, eles viraram um risco. Hoje em dia você gasta 350, 400 reais e muitas vezes recebe um jogo quebrado com atualização de 90 GB no primeiro dia e promessas não cumpridas. Se for da Ubisoft, então aí já é aposta. E pra piorar todo esse cenário, não foi só o preço dos jogos que subiu, mas sim também o hardware. E o que era uma saída fácil pra galera ter acesso aos jogos, vulgo montar um PC pelo mesmo preço de um console, hoje em dia já não vale mais a pena. Um PC do mesmo preço não roda os mesmos jogos, isso cria cada vez menos pessoas tendo essa escapatória. E a única saída pra jogar jogos atuais é a volta aos consoles. E é por isso que esse ato se chama intancável, porque o problema não é só o
preço alto. É o preço, mais o produto que é entregue, mais a falta de opção, mais o salário que não acompanha. É isso tudo junto que se torna intancável. Para vocês terem uma ideia do quão bizarros são os números, vamos fazer um comparativo aqui. Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518, o que arredondando nos deixa com R$ 7 a hora, mais ou menos. Nos Estados Unidos, que é de onde a maioria dos jogos vem, a gente já tá falando de $7,25 a hora. Depende do estado. Alguns até passam de $16 a hora. Ou seja, para os americanos, o preço de um jogo lançamento é de $70. Logo, ele precisa trabalhar 9 horas e meia para comprar um jogo AAA. Mas em estado com salários mais altos, são apenas 5 horas de trampo. Meio expediente e pronto, ele já tem o jogo. Agora, olhando para o Brasil, com o ajuste que teve nos últimos dias, o preço de um jogo lançamento é de R$400. O que nos deixa tendo que trabalhar durante 57 horas, quase uma semana e meia de trabalho para comprar o mesmo jogo que um americano compra basicamente um dia. E olha que eu tô falando só do jogo. Isso é no mínimo vergonhoso, impossível não ficar puto com algo assim. Como que eu posso chegar aqui e falar que pirataria é um câncer? Fiquem longe dela. Quando tem pessoas que nunca sequer jogaram um jogo original no PS5 ou Xbox da vida. Mas Celito, se os preços estão tão altos aqui e quase ninguém compra, por que eles não abaixam o valor para mais pessoas comprarem e o lucro talvez ser maior? Porque não é assim que o mercado funciona. Eles já tentaram fazer isso uma vez em 2013 e não foi isso que aconteceu. A questão para as grandes empresas é que pouca gente no Brasil é muita gente. É tipo, a nossa minoria aqui é o que os outros países dão de lucro. Então para eles não faz sentido algum abaixar o preço dos jogos se eles já lucram assim mesmo. A indústria perdeu o limite. Eles realmente entenderam quanto uma empresa pode lucrar no mundo dos jogos e isso tudo só deixa mais claro do porquê, no meu ponto de vista, o GTA 6 vai chegar no que vem a mais de R$500. Não me entendam mal, o jogo vai ser do caralho com toda certeza, mas isso é loucura. É uma fração do salário mínimo. Bom, pelo menos eles adiaram, então você, assim como eu, já pode juntar mais grana pra comprar sua versão, mas digo por mim que cada vez menos eu venho comprando jogos AAA. E isso aqui abre margem pro lado bom, porque sim, existe, ou pelo menos um lado não tão horrível quanto esse que eu mostrei aqui, que é o dos jogos indies. Cada ano que passa aqui no Brasil, mais se fala de jogos indies, e acredita em mim, esses jogos vão ser o futuro. Enquanto o mercado dos gigantes derrete, tem um lado que vem crescendo quietinho, os jogos indie. De acordo com o Google, um jogo indie é desenvolvido por um indivíduo ou uma pequena equipe de desenvolvedores sem apoio financeiro e técnico de uma grande empresa de jogos. Em contraste com os jogos AAA, os jogos indie são frequentemente criados com orçamentos mais modestos e podem apresentar ideias únicas ou não convencionais. Ou seja, é feito por pessoas que sim, querem lucrar com o jogo, mas ainda colocam muita alma, arte, que é o que faz o jogo valer a pena. E não só chutam um valor alto por ele ser uma franquia ou por ter um rosto memorável. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Tem jogo indie em 2025 que entrega mais do que muito estúdio bilionário. Tipo o que eu acabei de citar aqui, Clair Obscur Expedition 33. Um jogo feito por um estúdio que ninguém conhecia, mas que do nada chegou com uma estética absurda, um combate muito criativo e uma trilha que arrepia qualquer pessoa. Importante mencionar que ele foi desenvolvido por 33 pessoas. Pois é, bizarro. Tudo isso com um orçamento que provavelmente não paga o café do escritório da EA. E aí você começa a se perguntar, será que um jogo precisa de R$600 de investimento para ser bom? Ou será que a indústria virou uma máquina de inflar preço e esquecer o básico? Jogo bom não é o mais caro, é o que fica com você depois dos créditos, é o que te faz pensar, sentir ou simplesmente esquecer do mundo por algumas horas. Mas mesmo assim, com os preços absurdos, a gente continua tentando jogar, mesmo que seja nos jogos mais simples, nos indies, nos emuladores ou na demo de algo, porque são experiências que valem a pena qualquer esforço. Não o da pirataria, não me entendam mal, pirataria não é o caminho, mas o sistema todo faz parecer que é a única saída. E a galera nunca quis ser criminosa, só não quer ser feita de otária. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu coloquei todo o meu amor por jogos nele e pretendo fazer mais vezes, claro, de outros temas. Pra isso, eu conto com seu apoio. Esses vídeos dão um trabalhão danado pra fazer. Me contem nos comentários sua experiência, o que você espera do GTA 6 e de todo o futuro da indústria que nos aguarda. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.